impressão, né, que uma política, né, de cotas, por exemplo, é questionada, que é colocada assim, né, aquilo que devia ser consenso, unidade de uma agenda civilizatória. Então, eu acho que nesse expediente que eu estou colocando cultura como patrimônio, cultura como valor, cultura como coalizão de direitos humanos, cultura como esse processo constituinte, eu destacaria muitíssimo a memória, né? Os marcos de memória, todos eles. Mas isso vai ter que ser disputado, sem dúvida nenhuma. Vamos caminhando então para o final. O Thiago falou aqui que você tem uma agenda já, né? Então a gente também não quer te atrasar. Álvaro, você quer fazer a última pergunta a respeito do filme? Eu só queria, se der para ligar os dois filmes, né? Porque tem um filme de 2012, né, Maria? Que eu acho que é sua Sim. prima, a Isa Ferraz é sua prima, é isso? Isa, minha prima. Isso. E eu assisti, fiquei muito impressionada com o filme, assim, e eu percebi a minha ignorância também, sabe? Tinha muita informação ali que eu não tinha. Então, fazer um link aí, Álvaro, pode ser? Não, você quer falar sobre o filme da Isa? Porque eu não vi. Só você fazer a Maria falar um pouquinho sobre esse filme de 2012, e aí você tem a pergunta do filme do filme atual, né? Tem ainda do Silvio Tendler, tem aquele filme do latino-americano, que agora não me lembro o nome. Isso, também. Carlos Pronzato. Sabe que tem uma ocupação hoje acontecendo, a ocupação Carlos Marighella Pronzato está hoje. Ah, é? Uma ocupação aqui em Salvador, uma ocupação do MLB aqui no centro da cidade de Salvador. Pronzato está lá exibindo o filme. Eu já tive com ele no encontro também no Rio uma vez. Ele faz vários filmes, né, sobre documentários, né, sobre episódios da América Latina, enfim, muito legal. Enfim, então, essa coisa do filme, né? O filme que está sendo lançado, pré-lançado, e vai ser o lançamento nacional dia 4. Como é que você vê ele, assim, em relação à importância dele? Porque eu estava até vendo a entrevista do Wagner Moura, né? Ele fala assim, uma coisa seria o filme 2019, quando estava previsto para lançar, né? Aí depois teve os problemas todos com Ancine, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí ele fala assim, em 2020 e hoje, né? Ele faz uma distinção, né? Como é que você vê o lançamento desse filme, nesse momento que o Brasil vive, né, um momento ainda com o Bolsonaro presidente, mas que a gente já tem um outro sentimento da população, as pesquisas, pelo menos, têm demonstrado isso, né? Nesse momento, nesse cenário político, o lançamento desse filme, em rede nacional, tudo que eles não queriam, né? O Mário estava até falando isso, né? Enfim, eles tentaram, porque assim, uma coisa é o livro do Mário, outra coisa é o filme em rede nacional, né? Enfim, como é que você vê filme? E a tua própria participação no filme, enfim, como é que você avalia isso? Olha, esse filme, ele está sendo realizado há 9 anos. Imagina um filme, gente, demorar 9 anos. Então, eu tenho uma impressão de que esse processo do filme, ele fala muito desses 9 anos de Brasil, de 2013 a 21, né, que vai para 22, a gente está quase em 22, então é um ciclo da política brasileira. Então poderia fazer assim uma análise desde as jornadas de junho. Marighella começa nas jornadas de junho praticamente, passa por 15 para eleição, né, por esse 2 blocos, esse conjunto, passa pelo golpe, passa pela eleição de Bolsonaro, passa pela validação desse projeto através das urnas, mas, né, com esses elementos que eu já contei, como a morte de Marielle, como a prisão de Lula, esse filme ele vai sendo servido nesse último ciclo político com todo esse conjunto, né, com a mídia, com o judiciário, com a intervenção dos empresários, tem patrocínio, não tem patrocínio, censura, discricionalidade do governo, o governo dizendo não vou patrocinar, uma coisa assim inadmissível. A gente não imaginava que a gente pudesse ter de novo o Estado intervindo de maneira direta, né, na censura. Então eu acho que é um filme de um tempo, né? Eu acho que não se trata só de 19 ou 21. Para mim é um ciclo de um tempo político com todos esses capítulos e todos os episódios. O filme foi difícil de começar, de captar, de filmar, de produzir. O filme sofreu violência desde o primeiro dia. Então, eu vejo o filme um pouco mais longo, né? Nesse contexto inteiro.
E na medida que o filme ia ficando mais difícil, ele ia ficando cada vez mais urgente. Então já não era mais Marighella, né? Ou sobre a figura de Marighella, ou o homem Marighella, ou o personagem Marighella. É sobre um tempo político em que essa voz, arte, cultura e memória e Marighella, nisso tudo, são extremamente rivalizadores, né? Então, de algum modo, Marighella se anunciou como uma figura que é capaz de denunciar esse tempo. O filme Marighella é perseguido justamente pelaquilo que Marighella ainda consegue apontar como horizonte. Marighella que falava sobre o capital, Marighella que falava pela soberania, Marighella que falava sobre distribuição de terra, Marighella que falava sobre o monopólio da comunicação, Marighella que falava que era preciso romper o cerco da comunicação e falar ao povo, Marighella que falava não ficar de joelhos. Então, esse Marighella que falou tudo isso foi ficando muito importante nesse Brasil que, de algum modo, queria serzir, né? Ou interromper direitos, acabar direitos para manutenção de privilégios. Acho que Marighella, Mário fala muito isso, né? Como é que Marighella consegue ser tão amado e tão odiado 52 anos depois da sua morte? Então, sim, talvez o Marighella de hoje, esse que estreia, já encontre um Brasil em fase, né, de saída desse ciclo, aquilo que a gente estava falando, ou seja, em processo de redemocratização, e por isso essa fala, né, vai encontrar, né, corações apaixonados. Mas eu vejo esse processo como um todo e vejo o quanto Marighella ainda é horizonte de justiça social, de caminho, de produção, tanto de ideias, né, da capacidade intelectual de traduzir o seu tempo, quanto de agir em todos os tempos. Nossa reunião de Clóvis, mostrar para Maria as charges. Isso. Assim. Que massa, hein, gente? Eu consegui produzir aqui, peraí. A primeira que eu fiz foi essa aqui. Meu avô é o farol da luta por justiça. Sua primeira fala. Ah, demais, muito massa. Depois eu vou te escanear e te enviar, tá? Ai, a segunda fala foi essa aqui, ó. Sou Maria, sou Marighella, sou Malê, sou Maleguela. Ai, que ótimo! Essa aqui é cultura faz e traz revolução. E a última, essa aqui. 2016 foi golpe, nunca podemos esquecer disso. Foi golpe, isso mesmo. Obrigada, eu quero sim, viu, Clóvis? Deixa eu te mostrar uma que eu fiz na entrevista com o Mário. Que é o Carlos Marighella lutando capoeira, né? Falando revolução se faz com cultura, poesia, luta e muito amor. Muito bom, muito massa. É isso. Bom, eu vou já começar o agradecimento para te liberar. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada. Assim, várias falas suas, na verdade, ainda tinha muita coisa que eu gostaria de falar, mas a gente não tem tempo. Obrigada mesmo. Eu achei importante algumas falas. Eu sou neta de Guarani, então a sua fala sobre os povos originários, né, é bem sensível para mim, é bem cara. Várias outras. Eu queria ainda ficar umas 2h30 falando sobre a Bahia para ver se eu conseguia matar um pouco essa saudade. Eu tive em 2019 e tô louca para voltar. Vou voltar. Então, eu vou te esperar, viu? Vai ser um prazer. Outra coisa que eu ia falar, que eu não quis interromper o Eduardo, porque vocês estavam numa conversa, eu conheço o trabalho do seu irmão. Eu tenho um trabalho de arte na rua, e ele tem uns murais, né, azuis, um trabalho assim... Eu gosto muito dessa coisa da arte fora de galeria, fora de museu, né? Então, como
todo mundo ter acesso à arte, como ganhar arte na rua, né? Então eu conheço um pouquinho do trabalho dele. Eu vou até pesquisar mais agora, fiquei mais interessada na família. Nossa. Então, muito obrigada, Maria, no meu nome. Ai, gente, eu que agradeço, viu? Prazerzão, assim. Obrigado, Maria. Valeu, querida. Obrigadão. Tudo de bom. Mani, vou te esperar. Gente, valeu demais. Obrigada. Um beijo. 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 Tchau, tchau.